Eu tenho visto a maioria dos discursos, inclusive hoje na Comissão de Educação, dizendo e responsabilizando os senadores que votaram o impeachment em 2016, responsabilizando pela situação econômica do Brasil, por cortes na educação, por cortes na infraestrutura e por aí vai. Mas eu me lembro de uma frase feita pelo sujeito que cuidava do marketing de Bill Clinton. Ele colocou isso, viralizou durante a campanha e acabou levando à vitória do então candidato Bill Clinton às eleições norte-americanas. Ele colocou uma simples frase no vidro dos carros, que era: é a economia, vírgula, estúpido. Porque o debate estava em torno de outras questões e ele simplesmente dizia: é a economia. Tudo se resume, senador João Alberto, à economia. Isso é mais ou menos um sinônimo daquela frase bem brasileira que diz: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu vejo hoje a troca de acusações dizendo que nós somos responsáveis pelo desemprego, por tudo. Natural na luta política que queira responsabilizar aqueles senadores que votaram pelo impeachment da então presidente Dilma. Mas todas as dificuldades que o Brasil enfrentou e os cortes necessários que foram feitos, inclusive a emenda tão criticada aqui, que nós tivemos que votar, a emenda 95, para custeio, para ter um teto de gasto, foi devido à economia. A economia que estava arrebentada. Porque, em um determinado momento, o governo passado expandiu os gastos, expandiu os programas, expandiu FIES, expandiu. É uma maravilha se tivesse dinheiro, senador. Eu, por exemplo, gostaria... Meus filhos vivem me enchendo a paciência para levar eles na Disney, senador João Alberto. Mas eu sou servidor público, eu vivo do salário aqui do Senado. Se eu fizer muita estripulia, eu não pago as contas. É um bom salário aqui no... Mas mesmo o salário de um senador é preciso ter controle no orçamento, senão você não faz. Então eu não posso fazer estripulia, eu não posso levar eles à Disney, eu não posso sair por aí. O que ocorre? Até pode, mas eu tenho que ter prioridades. Eu tenho que ter prioridades. E o governo não teve prioridades. O governo passado não teve prioridades. E vamos, gasto para tudo, abriu frentes de trabalho, frentes de obras. Uma maravilha no início. Inclusive, lá em Mato Grosso, nós ficamos muito contentes quando falou que a BR-364-163 ia ser duplicada. Hoje está lá, pagando pedágio, e não está duplicada. Eu não estou entrando no mérito, não estou fazendo uma crítica aqui a isso. Cada governo faz seu plano de governo, sua política de governo e colhe os louros ou as consequências nefastas disso aí. Pois bem, o que eu estou fazendo aqui é um contraponto para dizer que nós não somos responsáveis e que cada um arque com as consequências dos seus atos. Na velha máxima de quem pariu Mateus, que o balance, que o embale. Eu nunca subo aqui na tribuna para acusar, nunca subi para acusar esse ou aquele partido. Mas também não aceito ser responsabilizado pela quebra da Petrobras, pela quebra da economia. Porque é o que eu vi um parlamentar dizendo. Na hora de quebrar, não me chamaram para quebrar. Na hora de sofrer os desgastes, por isso estão querendo me responsabilizar. Então, eu estou passando aqui para o povo brasileiro bem claro que esse desajuste da economia foi de lavra, tem CPF, CNPJ e todo mundo sabe de quem é. E que, na verdade, os índices, aqui não estou defendendo o governo, mas os índices só melhoraram de lá para cá. E nós fizemos uma coisa muito responsável aqui, senador João Alberto, que foi a questão do teto de gastos. Porque agora eu vejo os ministérios e nas reuniões que temos aqui discutindo prioridades. Onde nós vamos gastar?
nisso ou naquilo. Nunca se fez isso, sabe por quê? Porque se tinha a ideia de que o orçamento do país era infinito. E esse conceito de ter o dinheiro do país como infinito, muitos defendem, e vem lá quem defende as teses de Keynes. Aliás, quem interpreta Keynes de forma errada, porque ele não defendia do modo contínuo do dinheiro. Ele dizia que em determinados momentos é possível você dar um tranco na economia, gastando mais até, mas não continuamente. O Brasil sempre fez isso, continuadamente, gastando. Isso tem impacto direto na saúde, na segurança, em todos os programas. Nós estamos aqui recebendo a visita do pessoal do Exército, sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. E como a gente conceber, então, de ser responsabilizado por traquinagens que foram de responsabilidade de quem queria abraçar o mundo com as pernas? Isso teve impacto na segurança que nós estamos vendo aí. A saúde nem se fala, porque a saúde hoje, senador João Alberto, está assim. O sujeito faz os exames. Aí a fila é muito grande, ele faz a inscrição para fazer os exames no SUS. Ele fica numa fila. E ele marca a cirurgia. Às vezes a cirurgia sai primeiro do que os exames, ele não fez o exame ainda. Outras vezes ele faz o exame e demora tanto a cirurgia que quando ele vai fazer a cirurgia, os exames já venceram. Então o país está totalmente esfacelado em termos das suas contas. Isso começou agora? Não. Foram esses senadores que estão aqui que são responsáveis? Não. Mas eu entendo a luta política de querer jogar nas costas dos outros. Diz que isso aí vem desde Adão. A mulher que tu me destes me enganou. Adão, eu não falei para você não comer aquele fruto, mas, Senhor, a mulher que tu me deste me enganou. É isso. Parece que vem desde lá esse negócio de querer jogar nas costas dos outros. Esses dias me disseram o seguinte: Medeiros, não faça contraponto, deixem falar sozinho. Eu falei, não, nós temos que fazer esse contraponto para que essa realidade alternativa não fique na cabeça das pessoas. Cito, por exemplo, aqui o caso de sucesso que foi, senador João Alberto, a reforma trabalhista, que venderam aqui mentiras floreadas de que os trabalhadores não teriam mais fundo de garantia, não teriam mais 13º, que ia só ter meia hora de almoço. Criaram um vilão para assustar as pessoas, lógico, para poder ganhar descontentes. Não tem coisa mais fácil na política do que você arrebanhar descontentes. Então, esses discursos, eles precisam ser feitos os seus devidos contrapontos, porque senão fica como verdade as mentiras apregoadas sob o pano de fundo de extrema emoção aqui em defesa dos pobres e oprimidos. E ontem eu disse, o único caso de sucesso em defesa dos pobres e oprimidos que eu vi, senador João Alberto, foi, e já termino, foi o caso de Jesus Cristo. Os demais, geralmente, e eu falo isso com propriedade porque venho de uma família extremamente paupérrima, famílias que morreram, foram vítimas de mortalidade infantil lá em Caicó, no Rio Grande do Norte. Então eu tenho experiência nisso. Geralmente, quando vem querer ajudar o pobre, segura a carteira. É bom o pobre segurar a carteira ou encostar na parede, porque lá aí vem golpe. Não vai muito longe, basta ver a turma que estava tentando ajudar os sem teto lá em São Paulo. Vamos descobrir agora que estavam cobrando aluguel das pessoas que já não tinham teto. E é uma turma que, bem aquinhoada politicamente, não vou citar partidos aqui, mas tinha partidos no meio, não só um, como dois, figuras importantes, figuras candidatas a presidente, e nesse minuto termino, senador, que se aproveitava dos pobres. Que canteiro farto para proliferar esse tipo de política, senador Rodrigues Palma. Vossa Excelência, que tem toda a experiência, há quantos anos militando na política. É um discurso muito fácil, ajudar. Quem pode ser contra uma pessoa que está querendo ajudar? Ninguém. E aí eles pegam essas bandeiras de defender o negro, o índio, as minorias,
O discurso é ótimo, senador João Alberto. O discurso é ótimo, ninguém pode ir contra. Mas, na verdade, é mais ou menos assim. Me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque quando subiram no governo, com quem que foram para a mesa? Quem foram as campeãs? Quem que se ajeitou no poder? Fizeram um capitalismo de compadres. Um capitalismo de compadres. Um capitalismo monopolístico. Nós tínhamos lá JBS, Grupo Croton, e aí as que todo mundo conhece. E os pobres, cadê? Os pobres estavam lá. Até as invasões que o MST sempre fazia, parou. Naquele governo, parou tudo. Estava sendo distribuído terra? Não, mas estava quieto, porque eram os companheiros. E eles na esperança, que nem a música do Esgonado, na esperança de um dia voltar. O que aconteceu? No momento que estava o apagar das luzes, quando descortinou o véu da realidade, aí chamaram os pobres. Transformaram ali o Palácio do Planalto, parecia um grêmio estudantil, uma coisa horrenda, cartaz e tudo mais. Aí sim, chamaram os pobres para ali. Anteriormente, quando estava no bem bom, era um conselho político com os players nacional da política. Então, por que eu estou falando isso aqui? É porque chega dessa conversa fiada de que foi um governo dos pobres para os pobres. Nós precisamos mudar esse país, senador João Alberto. Começar a fazer um país onde os pobres têm expectativa de sair do pobrismo e não essa política de querer eternizar o pobrismo. Sabe, essa política é só, senador Rodrigues Palma, para poder montar um curral eterno de voto. Ninguém quer viver eternamente de esmola. Luiz Gonzaga dizia, a esmola ou vicia ou envergonha o cidadão, senador João Alberto. E nós precisamos ter um projeto de país que possa as pessoas começarem a ganhar pelo que merece, senador João Alberto. Parece que isso é crime aqui no Brasil, falar em meritocracia. Mas aqui, aproveitando a presença das Forças Armadas que estão aqui, do Exército. É um bom exemplo de que ninguém sobe na carreira militar se não tiver méritos. E em qualquer lugar, na sua casa, se você tiver vários funcionários ou na sua empresa, o funcionário só vai para frente, senador João Alberto, se ele fazer por onde, se ele fizer por onde. Nós precisamos começar uma cultura diferente. E quando você começa a tratar esses temas, as pessoas não enfrentam os argumentos. Eles começam, se o senador João Alberto defende esse tipo de pensamento, eles vão lhe rotular de fascista, de nazista e tudo mais. Mas não enfrenta os argumentos. Nós precisamos mudar isso. Hoje falávamos ali na Comissão de Educação sobre a questão dos professores, que nosso ensino está ruim e tem que passar pela qualificação dos professores. Óbvio que temos, mas quando é que os nossos professores vão começar a ser avaliados também? Tem professor bom, senador João Alberto. Professor ótimo, que ganha a mesma coisa do professor que não faz nada. Nós precisamos mudar essa cultura para que a gente possa ter um país que se desenvolva com justiça. Muito obrigado.